No vídeo de hoje eu vou te ensinar como controlar a saturação da sua imagem, podendo deixar suas imagens e vídeos preto e branco, assim como metade dessa imagem aqui tá aqui no Resolume, ou até mesmo elas mais saturadas, mais coloridas, mais fortes, mais contrastadas, beleza? Nessa videoaula de hoje eu vou te ensinar sobre esse efeito que é o Saturation e também vou falar um pouco sobre o que é a saturação, como que é essa questão de você mexer nas cores de uma imagem, como que funciona a cor de uma imagem. Então a gente vai ter uma aula bem bacana aqui hoje. Se você não me conhece, eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui eu ensino sobre Resolume, sobre VJ, sobre dicas para você deixar o seu computador mais preparado para trabalhar com VJ. Também tem algumas dicas de After aqui, tem bastante coisa bem legal. Dá uma olhada aqui no nosso canal, tem várias playlists que você vai gostar. Então já dá uma olhada, também já deixa aquele like, se você já conhece já sabe que o vídeo vai ser bom, tá? E agora vamos aqui para essa aula para você entender como que funciona esse efeito. Então já estou aqui com a nossa composição aqui, eu preparei alguns exemplos aqui de coisas que a gente pode fazer com o Saturation, de conteúdos que vão se beneficiar de você utilizar esse efeito, e eu também vou explicar aqui um pouco sobre como ele funciona, beleza? Então aqui eu já apliquei, eu até apliquei aqui só na metade da imagem para a gente fazer uma comparação da nossa imagem original e a nossa imagem com efeito aplicado. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui esses efeitos só para a gente colocar junto, para você entender como que coloca também, caso você não entenda, tá? Vou remover aqui, vou tirar todos esses efeitos que estão aqui e vou aplicar aqui em uma camada, em um slot vazio, esse efeito Saturation. Dei 2 cliques aqui para abrir o menu suspenso, 2 cliques com o botão esquerdo. Vou aplicar aqui o Saturation Effect. E aqui nesse Saturation, quando eu aumento ou diminuo, eu tenho que acioná-lo, né? Esqueci de acionar. Você pode ver que ele vai do 0, que é totalmente preto e branco, até aqui o 1, que vai ser um valor extremamente contrastado, com a saturação até assim estourada, né? Lembra até aqueles mapas de calor, né? Porque as cores são bem vivas, bem agressivas, tá? Então é um efeito que você precisa primeiramente utilizar ele com muita calma, muito cuidado, tem que ter uma noção muito bacana de como que funciona essa questão das cores aí, e para isso eu vou explicar aqui para vocês rapidamente agora, tá? Para explicar, eu vou abrir aqui rapidamente o Photoshop, tá? Que eu tô até aqui com um efeito de coloração que ele mostra aqui a paleta de cores para você entender como que funciona. Quando a gente está tratando de cores, a gente está trabalhando com RGB ou CMYK, que são canais de cor. Se você não entende sobre canais de cor, dá uma olhada aqui no card, tem um vídeo que fala exatamente o que são canais de cor. Mas basicamente são canais que têm a informação de qual cor aquele pixel vai emitir. Então aqui a gente tem uma paleta de cores que a gente consegue escolher simplesmente ao arrastar aqui a cor que a gente quer, mas a gente tem diversos parâmetros aqui, tá? Que são canais de cor. A gente tem o parâmetro H, S e B. O H é Hue, é a matiz. A matiz é basicamente a cor em si, tá? Então, por exemplo, aqui eu selecionei um vermelho, só que se eu mexer nessa matiz, se eu modificar tanto essa numeração aqui, quanto eu mover aqui, ó, que ele já mexe nessa numeração automaticamente, você vai ver que a única coisa que vai modificar aqui é basicamente a cor. Ela não vai ficar mais clara ou mais escura, ou mais viva ou menos viva, não. Ela vai manter a mesma vivacidade, a mesma tonalidade ali, mas vai só mudar qual é de fato a cor, tá? Então isso é matiz. A gente também já falou aqui no canal sobre o efeito Hue Rotate, dá uma olhada aqui no card também se quiser entender um pouco mais sobre isso, que é um efeito que mexe ali na matiz, tá? Então aqui a gente tem esse controle da matiz, que é a cor, que é um dos principais valores aí de quando se trata de coloração. A gente tem o valor aqui, o S, que é a saturação. Então se eu modificar aqui a minha barra para o S, você vai ver já que essa barrinha aqui, ela já modifica para um padrão diferente. E esse padrão aqui, ele vai controlar o quão viva essa cor é, tá? O quão chamativa essa cor é. Se você diminuir a saturação a 0, não existe mais cor. Ou você vai ter preto ou branco, ou ali um tom de cinza. Então, por isso que quando a gente desce a nossa saturação aqui a 0, a gente fica
com um preto e branco, porque a gente perde toda a informação de cor. Aqui no caso do Resolume, o que o efeito Saturation faz depois do 0.5, por que eu falo depois do 0.5? Porque o valor padrão que vem no efeito é o 0.5, é o valor que ele não está mexendo nas cores da sua imagem de forma alguma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Vou descer isso daqui para o 0, vou aplicar um crop nesse mesmo efeito, e vou colocar esse crop aqui até a metade aqui, só para a gente ver a cor metade-metade. Se você também quiser aprender como utiliza o efeito crop, dá uma olhada aqui no card, tem um vídeo também ensinando sobre efeito crop. Aqui no canal a gente tem dezenas de vídeos já falando sobre efeitos, então a gente sempre tem explicação para tudo aqui basicamente, tá? Então, vamos lá. Aqui agora a gente consegue comparar nossa imagem original e nossa imagem com efeito aplicado. Se eu colocar essa saturação aqui no 0.5, eu cliquei com o botão direito do mouse que ele zera a informação desse efeito. Você vai ver que não tem nada aplicado, ou seja, o 0.5 é basicamente o ponto mediano desse efeito de saturação. É o ponto que você não está mexendo na cor original da imagem, tá? Se você aumenta, ele começa a contrastar bastante, contrastar cada vez mais essas cores. E o que esse efeito de saturação do Resolume faz? Ele vai pegar as cores mais vivas e mais chamativas. Ele não necessariamente vai realmente aumentar a saturação de cores em pontos específicos, porque tecnicamente, se eu vier aqui, por exemplo, em uma cor, deixa eu vir aqui, ó, Photoshop novamente, vou colocar esse verde e vou colocar aqui na parte de Hue, tá? Para a gente mexer na matiz. Se você vier, por exemplo, aqui no preto, tá? 100% preto, o preto ele também é uma cor com 100% de saturação, tá? Quer dizer, ele não é uma cor, mas ele está presente no 100% de saturação. Por mais que você não veja uma cor, o preto ele está presente ali em tudo, basicamente quando se trata de canal de saturação. Se você ver aqui, ó, S 100%. Então, se você está no S0 ou S 100% sendo preto, ele continua preto. Então, o que o Resolume faz para a gente não deixar o preto ou o branco aparecendo, trazer mais as cores? Ele vai sempre puxar para essa parte mais de cima aqui da paleta, tá? Então, ele vai puxar a saturação, mas puxando também para a parte de cima da paleta, que é a parte distante aqui dos brancos e pretos. Isso gera esse contraste muito alto na imagem. E se você for aumentando, ele gera tanto contraste que ele chega a meio que distorcer ali a sua imagem, gera essa granulação e tal. Então, assim, a saturação no 1, em 99,9% dos casos aqui, não vai ser legal, não vai ser interessante. Em pouquíssimos casos que isso daqui vai ser interessante para você. E aí você precisa ir testando saturação, levels, a gente já falou de levels, que são os níveis, contraste, brilho, tudo isso você precisa ajustar no olho e ver o que fica legal ou não. Quando a gente está trabalhando com projeção ou painéis de LED, a gente precisa fazer isso não só olhando para o nosso monitor, mas olhando para onde essa imagem está sendo projetada. Então, se essa imagem está sendo projetada num painel de LED, você precisa fazer esse ajuste não olhando para a sua tela, mas sim para o painel de LED, porque é onde realmente vai fazer a diferença. Para que você utilizaria essa saturação? Para corrigir erros, para deixar a imagem melhor em algumas câmeras. Tudo isso depende de qual que é a sua finalidade. E eu vou te dar um exemplo real aqui de um evento que eu precisei fazer alguns ajustes visuais, olhando basicamente para o painel de LED que foi nesse evento aqui, tá? Esse evento aqui foi uma festa aí de 15 anos, que esses painéis de LED aqui de trás, dessas tiras, eram painéis de um lote específico, de uma marca específica, e os painéis de LED do teto eram painéis de outra marca, outro lote, tudo diferente, e a cor desses painéis de LED estavam muito diferentes. Não só a cor ali, como o brilho, estava tudo muito diferente. Então eu precisei colocar o meu computador ali na frente desse painel de LED e ir ajustando ali na mão, ajustando o brilho, ajustando o contraste, ajustando ali as cores. Eu utilizei um pouco ali da saturação, utilizei o efeito também Vibrance, que a gente vai falar mais à frente aqui no canal. Utilizei vários ajustes ali de coloração para conseguir fazer com que essa imagem batesse, que a coloração aqui do painel daqui fosse a mesma do teto, né? Essa junção aqui não tivesse uma diferença de cor, porque ele estava com uma diferença de cor
no começo ali do evento, assim que eu mapeei, assim que eu terminei de mapear, tinha essa diferença de cor que necessitou ser corrigida, né? Então a gente corrigiu utilizando não só a saturação, como diversos outros efeitos de cor, tá? Então você precisa entender e fazer isso no olho. Então, por exemplo, colocou no 0, preto e branco. Quiser um efeito de preto e branco, é bem básico. Você pode, inclusive, vir aqui, ó, clicar no P de Presets, vir aqui em Save e vir aqui, ó, preto e branco. Se você quiser, você também pode salvar como Black and White, da maneira que você achar mais interessante. Eu vou clicar aqui em Save. E aí agora eu já tenho salvo esse preset. Se eu quiser aplicar um preset preto e branco em todas as minhas fotos daqui para frente, é só eu vir aqui em Effects e pesquisar por preto e branco. E aí eu consigo aplicar isso de forma bem prática. E antes da gente continuar aqui para os nossos próximos exemplos, eu gostaria de te fazer aqui uma recomendação. Se você aí quiser aprender não só sobre esses efeitos específicos, mas quiser aprender de uma forma estruturada sobre o Resolume Arena, sobre VJ, sobre mapping, exatamente como que você começa a entender o processo de se trabalhar como VJ. Eu tenho uma metodologia completa, que é o meu método 5P, em que eu dividi ali toda essa estrutura de aprendizado em 5 partes para você ter um conhecimento estruturado. E eu apliquei essa metodologia no meu curso VJ Revolution. Se você quiser conhecê-lo, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado. E aqui na tela também tem o QR Code, você pode apontar o seu celular e conhecer um pouco sobre o curso. Ele é um curso completo que não serve só para quem é iniciante, mas também quem já é VJ e quiser se aperfeiçoar. Ele tem um módulo lá que te ensina a criar cenários 3D e você consegue praticar o mapping não só em painéis de LED, mas também em projeções, blend de projeção, projeção em fachada. Tem tudo lá naquele curso. Então dá uma olhada no link que tem uma aula completa te ensinando sobre a metodologia para você entender um pouco mais e ver se é ou não para você, tá? E agora vamos continuar aqui com a nossa aula sobre Saturation. Eu trouxe um outro exemplo aqui agora também. Eu vou simplesmente aqui, ó, com o Ctrl C e agora Ctrl V, e vou copiar aqui do lado e vou dar play na segunda coluna para a gente ver um segundo exemplo aplicando a mesma questão aí de coloração. Aqui eu tenho uma imagem que ela tem um pouquinho menos de qualidade, mas é uma imagem que já puxa mais para uma tonalidade laranjada, uma tonalidade marrom. E aí quando a gente aumenta essa saturação, você vai ver que isso vai puxar muito para o vermelho. E é aqui que eu gostaria de mostrar exatamente como esse efeito saturação ele também comprime ali a quantidade de canais de informação, tá? Ele não vai deixar um marronzão, ele não vai deixar um laranjão, ele simplesmente vai puxar para as cores mais vivas, para o vermelho, para o verde, para o rosa, tá vendo? Então a gente tem aqui até um ciano também muito forte, mas você vê que o vermelho é muito presente quando você aumenta essa saturação, ele puxa muito para essas cores quentes. E eu tenho um outro exemplo aqui também, que inclusive é o nosso vídeo de introdução lá do curso VJ Revolution, né? Que é um exemplo com uma pessoa, um rosto de verdade, e como esse efeito ele fica numa pele de um ser humano, né? Então, por exemplo, aqui eu vou clicar, vou aplicar o Saturation, tá? Aqui, se você não está entendendo por que eu estou aplicando esse Saturation em outra camada, né? Num slot vazio, ao invés de estar aplicando diretamente, eu estou utilizando um input source, tá? Inclusive, sem o input source, eu não conseguiria ter feito isso daqui, né? De dividir entre sim, entre não, né? Metade com efeito, metade sem, porque o input source ele vai pegar a informação de baixo e vai replicar em cima. Lá no curso também a gente tem uma aula completa sobre input source para você entender exatamente o que ele faz, tá? Então, se você quiser aprender um pouco mais, dá uma olhada lá. Vou voltar aqui agora para a gente ver exatamente o que eu estava falando sobre como o efeito de saturação ele age sobre um rosto, né? Uma pele. Então aqui, por um lado, preto e branco, coisa normal, de sempre. Se eu jogo todo para o outro lado, você vai ver que ele vai puxar muito os vermelhos ali da pele. Então é um efeito que realmente ele é aplicável para você trazer mais cores para sua imagem, mas você tem que tomar muito cuidado com níveis muito altos desse efeito para você não extrapolar e estourar a sua imagem dessa maneira. Tá vendo? Aqui eu não tô nem com a saturação completa e ela já tá 100% estourada, né? Se eu aumentar mais aqui, é uma imagem que não dá para se trabalhar, né? A gente precisaria trabalhar aqui um 0.6 no máximo para a gente não ter perda de informação de canais de cor.
tá? E essa perda de informação a gente consegue ver na prática se a gente vir aqui em um degradê, por exemplo. Eu criei esse degradê aqui com 10 fases da matiz, tá? 10 fases de cor diferente. Então a gente começa no vermelho, passa por todas as fases de matiz e volta para o vermelho para a gente ver exatamente quais sinais de cor a gente começa a perder quando a gente aplica essa saturação do Resolume Arena, tá? Então vou aplicar de novo aqui o efeito Saturation e agora eu vou ativá-lo aqui e vou desfazer ele, né? Botar no 0 para vocês verem como que fica isso em preto e branco, né? Você pode ver que dependendo da cor, cada cor vai ter uma quantidade diferente aí de brilho, né? Cada cor tem uma intensidade de luz diferente. Então, geralmente, essas cores que estão aqui nessa fase mais escura, elas costumam ser mais afetadas e a gente costuma perder um pouco mais de informação dessa cor quando a gente começa a aumentar essa saturação. Provavelmente ele vai começar a puxar essas cores de canais mais claros, ele vai tentar abrir e fazer com que essa cor pegue fases de outras cores. Você vai ver aqui agora na prática, ó. Se eu vou aumentando até o 0.5, que é aqui o nosso zerado, né? Até o 0.5, que é essa nossa imagem original. E olha só, preto e branco, ou seja, as cores mais claras são essa daqui e essa daqui. Aqui a gente também tem um canal de cor que já é um pouco mais claro, mais escuro fica aqui. Aqui a gente tem um pouquinho de mais escuro também. Então olha só, quando a gente vai puxando, ó, você pode ver, ó, que ó, aqui tava mais escuro, né? Vamos ver como é que isso daqui fica, ó. Ele começa a entrar, tá vendo? O rosa daqui, ele meio que toma conta do azul, ó. O ciano também toma conta do azul. O verde toma um pouquinho de conta ali do amarelo. E o vermelho também toma um pouquinho de conta do amarelo. Então você pode ver, ó, que o verde, né, o magenta, o vermelho, eles são mais destacados, eles aparecem mais do que as outras cores quando a gente aumenta essa saturação. E a gente perde um pouco desse nosso degradê, né? A gente perde um pouco de informação de quantidade de cores. Inclusive, quando você tem muitos degradês aí na sua imagem, é interessante que você trabalhe com uma composição, com uma profundidade, um color depth mais alto, né? Quanto mais alto o seu color depth, mais qualidade de degradê você vai ter na sua imagem. Então, aqui, quando a gente aumenta essa saturação, a gente perde essas informações, porque a gente vai comprimindo essas cores e trazendo as cores mais vivas, né? A gente consegue ver isso também olhando esse tipo de aplicação. Aqui eu criei aqui esse grid de bolinhas com várias tonalidades de vermelho, várias tonalidades diferentes de vermelho. E se eu aplicar aqui o Saturation, vou aplicar aqui e diminuir ele. Se eu jogar isso para o 0, a gente vê as mesmas tonalidades, só que no preto e branco. Só que se a gente aumenta, a gente perde todas essas características de tonalidades diferentes. Ele comprime isso tudo e puxa tudo isso para o mais vermelho possível. Então, por isso que eu digo que quando você aumenta essa saturação, você perde informação de cor, você perde diversidade de cores. Então, você comprime mais a sua imagem, tá? Então é com isso que você tem que tomar cuidado quando estiver usando o Saturation. Vamos ver mais um exemplo aqui. O próximo exemplo, eu já vou aplicar um Saturation aqui, ó. Esse Saturation eu vou copiar e colar para todos esses slots aqui vazios, que aí a gente já vê de forma mais prática e rápida. Vou clicar aqui e vou dar play nesse próximo exemplo. E aqui a gente tem não só um tipo de cor, mas a gente também tem algumas cores mais vivas, outras cores mais fechadas. E o que acontece? Quando a gente zera a saturação, a gente só fica com as tonalidades de cor, e quando a gente puxa essa saturação toda para o alto, a gente quase que iguala tudo, né? Os que eram mais roxões ali ficaram bem azuis, os que eram também mais azuis, mais cinzentados, ficaram 100% azuis ou rosa, e muito vermelho, né? Você pode ver que o vermelho ele é muito presente, por mais que a imagem original não tenha praticamente nenhum vermelho. A gente tem... O mais vermelho que a gente tem aqui é esse aqui, né? Esse daqui tá mais vinho, esse também tá vinho. Aqui a gente tem uns azuis, uns violetas, um laranja, mas tem muito amarelo e todos os amarelos acabam ali se tornando vermelho, tá? Ou bem laranjão. Então a gente tem essa perda de informação. Vou aqui para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui também, tonalidades
de lilás. Lilás e rosa, também tem o amarelinho. Se a gente zera a saturação, a gente tem aqui tonalidade de preto e branco. Se a gente puxa a saturação para cima, a gente joga tudo isso para o rosa, tudo isso para o vermelho. A gente tem aqui um mais magenta, né? Um mais magenta, o outro mais rosa, mas é tudo ali muito próximo, muito parecido. Agora, para a gente já finalizar, vamos ver os últimos dois exemplos aqui, ó. Rosinhas bem pastéis, laranjinhas, amarelos bem pastel. Quando você puxa essa saturação para o alto, você meio que iguala tudo. O que é? O que estava aqui, ó, mais um meio melão, né, amarelado, fica tudo bem verde. A gente tem um pouco de amarelo, bastante magenta. Você vê que sempre fica aquele mesmo padrão de cores bem vivas, bem puxadas assim, tá? Então a saturação do Resolume, ela faz esse trabalho de te trazer as cores mais vivas possíveis, né? A gente tem aqui também esse último exemplo, que tem bastante cor diferente aqui, tem cor pastel, tem algumas cores mais vivas como esse azul aqui e esse rosa, né? Esses rosas aqui, tem também esse amarelo aqui. Se a gente puxa tudo aqui, ó, você vê que os mais vivos que eu apontei, eles continuaram bem parecidos, né? E os mais pastéis e mais escuros, eles mudam bastante, eles vão bem para o roxão, eles vão para o vermelho, eles vão para essas cores vivas. Então o efeito saturação basicamente é isso. É um efeito que vai deixar suas cores muito mais vivas, mas vai te tirar essa informação de tonalidades diferentes de cor ali, de brilhos diferentes. Você vai ter tudo ali muito forte, muito vivo, e aí é o que acontece quando você está trabalhando com imagens ali, com pessoas, né, com rostos. É o que acontece de você perder ali a informação e a sua imagem ficar estourada, igual fica aqui. Então, nesse tipo de caso, você pode, inclusive, utilizar o efeito Vibrance, que é um efeito que só tem também um parâmetro, igual aqui o Saturation, que só tem um parâmetro, só que esse efeito aqui, ele vai te dar um pouco de brilho de cor, ó, de uma forma mais suave, sem que você perca tanta informação diferente. Vou vir aqui naquela nossa tonalidade de vermelhos. Se a gente puxa uma saturação completa, fica tudo vermelhão. Agora, se a gente puxa aqui um Vibrance, vou colocar um Vibrance aqui, ó. Se a gente puxa um Vibrance, a gente tem os vermelhos que eram mais fortes ficando mais fortes ainda. E os que eram mais fraquinhos, eles têm um leve destaque, eles dão um pouquinho mais de força assim para a cor, sabe? Eles deixam essa cor um pouco mais vibrante, não saturada, igual o que acontece com o Saturation. Então, aqui a gente tem dois efeitos, que é o Saturation e o Vibrance. E são dois efeitos que vão trazer mais vida ali para sua cor, mas de formas diferentes. O Saturation, ele vai perder bastante informação, e o Vibrance, ele vai manter mais informações de tonalidade, mas ele vai dar um pouquinho mais de força para sua imagem. E para a gente trabalhar o Vibrance em imagens como essa daqui também, ó, deixa eu colocar o Vibrance um pouco mais forte, você vai ver que ele vai dar uma cor, ó, sem e com. Ele vai dar mais cor para sua imagem, mas ele não vai estourar a sua imagem igual o Saturation. Então ele também é um ótimo efeito para você utilizar como alternativa ao Saturation. A única diferença é que o Vibrance não vai deixar a sua imagem em preto e branca se você zerar ele. Se você zerar ele, a gente vai ter a sua imagem aí um pouquinho mais caída, assim, como se ela tivesse num tom mais dramático, né? Se eu colocar aqui a minha imagem aqui, né, da aula, vocês vão ver que o tom fica mais dramático, digamos assim, fica mais acinzentado, mas não fica exatamente preto e branco. E aqui no exemplo também das tonalidades de vermelho, você vê que não fica preto e branco 100%. Se eu colocasse esse daqui, ó, a diferença dele para o Vibrance. Vamos ver aqui, ó, a gente pode até, ó, colocar um Colorize, colocar um Crop nesse Vibrance. Crop. Aqui eu vou colocar 960 no left. E aqui eu vou colocar 960 no right. Então aqui, ó, o Saturation está pegando a metade da esquerda e o Vibrance está pegando a metade da direita. Então você pode ver que o Saturation, quando ele está zerado, você deixa a sua imagem de fato preto e branco,
mas o Vibrance ele só vai deixar ali um pouco menos vibrante as suas cores. Então a gente tem esses dois efeitos. Aplique aí também, teste com as suas imagens. Quando você tiver em um evento e precisar fazer um ajuste de cor, lembre-se desses dois efeitos, que eles são muito importantes e muito úteis no dia a dia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. E se curtiu, deixa aquele like para mostrar pra gente aqui que o vídeo foi bom. E também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre que sair um vídeo, você vai ser avisado aí no seu aplicativo, beleza? E não se esqueça de utilizar esses efeitos quando tiver necessidade, né? Muito importante, esses efeitos são muito úteis no dia a dia. O Saturation, o Vibrance, o Hue Rotate, que eu já falei lá no começo, e também o Levels. Já tem um vídeo também falando sobre Levels, então se você quiser dar uma olhada aqui, tá na sua tela. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.